Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que me estás. Um dia voltará, o céu pra nos buscar, pra sempre aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Seguro em tuas mãos, eu nada és digno de Jesus Cristo, bendito seja o santo nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó Jesus, louvado seja o nome do Deus, que é poderoso, maravilhoso, que Ele está nessa manhã. Ó Jesus, bendito seja o santo nome do Senhor, glória a Deus. Louvado seja muitos irmãos, aleluia, não estarei preparado, glórias a Deus. Eu posso dizer para os irmãos, glórias a Ti, graças ao Senhor Deus, que Ele tem nos dado a oportunidade de nos preparar, porque os dias são de treva, os dias são maus, temos as nossas falhas, glórias a Deus, mas graças a Deus que temos um Deus que tudo pode fazer, aleluia, glórias a Deus, que nenhum dos teus pensamentos, glórias a Deus, pode ser impedido, glória a Jesus, aleluia, bendito e engrandecido é o Teu nome, Senhor, porque Tu é fiel e verdadeiro, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor poderoso, glórias a Deus. Temos visto tantas coisas acontecer, irmão, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor,
o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Glórias a Deus. O crente que é verdadeiro, glória a Deus. Engrandecido seja o santo nome do Senhor Todo-Poderoso. Temos que ficar atentos, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Que um dia Ele virá, glória a Deus, levará o seu povo. Glória a Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos louvar o hino 15. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ó, consegue de longe.
Bendito seja o nome do Senhor. Foi na cruz, onde um dia, irmãos, nós vimos nossos pecados castigados, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Porque um dia Ele virá, glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, levará o seu povo, aleluia. Glória a Jesus, Maranata. Ora bem o Senhor Jesus, glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor, o Todo-Poderoso, glórias a Deus, porque Ele vem aí. Os sinais não estão aí, glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, o Todo-Poderoso, glória a Jesus. Eu vou orar nessa noite, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, nessa noite, Pai, eu venho, Senhor, pela Tua graça infinita, misericórdia, pedir pelas minhas falhas, dos meus pecados, porque eu sou pó e cinza, Pai, aleluia, glórias a Deus. Tenho os erros, mas eu sei, Deus querido, que contigo, como diz na Tua palavra, habita o perdão, Deus querido. Nessa noite, eu venho te pedir perdão das minhas falhas, minhas fraquezas, Pai, de tudo que pratiquei, Senhor. Agora, Deus, eu te entregar o Teu filho nas Tuas mãos, as nossas vidas também nas Tuas mãos, porque nessa noite nós vamos ouvir a Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra, Senhor, que transforma, que vidas possam ser transformadas, que liberta, através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco não o que nós queremos ouvir, mas o que for necessário para assim nos alimentar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma nossas vidas nas Tuas mãos, o Teu filho nas Tuas mãos, usa ele conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Portanto, Senhor, continua pelos Teus milagres, as Tuas maravilhas, não tenha corrido esse culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças ao Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 12. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Deixe aberto aí. Vai refletindo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Mensagem aqui com o tema, glórias a Deus, do inferno ao lago de fogo, que é o fechamento da campanha hoje. Eu não poderia não concluir, glórias a Deus. Nós vamos cantar 2 louvores, depois do louvor estarei entrando na mensagem e remino o tempo. Glórias a Deus. Aleluia. Não quero errar outra vez.
permaneço vivo, a estação do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar em tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Isso é as margens do Preciso de tempo para a mensagem. Glória a Deus. Eu não sei se é só eu mesmo, ou são poucas pessoas, ou então sou um profeta solitário, que fala do inferno, alerta sobre o inferno, denuncia os demônios, denuncia Satanás. Glória a Deus. À luz da Bíblia, cientificamente, juridicamente, filosoficamente, estarei trazendo um tema aqui hoje, que é a mais pura realidade de todos os tempos. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12. Glória a Deus. Recebi até conselho de alguns pastores. Eles falaram para mim que o tempo é outro, ninguém quer mais ouvir sobre isso. Aleluia. Glórias a Deus. Mas eu sou teimoso no assunto, porque é a salvação de muitas almas que está em jogo. Glória a Deus. Se morrer, já morre sabendo para onde vai. Glórias a Deus. É aqui, é nas redes sociais, mídias sociais, onde eu estiver.
Eu separei todos os melhores temas que eu já preguei hoje. Deu uma trabalheira para trazer tudo para cá hoje. Glórias a Deus. E o nome de alguns perdidos que está na Bíblia, que eles já estão no inferno. Está tudo aqui hoje. Glória a Deus. Glórias a Deus. Porque a minha caminhada é marcada pela mensagem da palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 12. Temos um inimigo, irmão. E ele é real. Glórias a Deus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é do inferno ao lago de fogo. Glórias a Deus. Irmão, já acharam? Está gravando aqui, produção? Fica de olho aqui. Esquece o ao vivo. Aqui, o foco é aqui. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 12. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 12. Aleluia, Jesus. Hoje é o final da campanha profética. Glória a Deus. Vai chamar para tua mãe lá, produção. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 em diante. Estaremos tratando de um assunto que é verídico, real, fato, aconteceu. E pela experiência que eu tenho, estarei falando tudo aqui. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus, que ainda está em nossos meios, fazendo a obra. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 em diante, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus demônios. Mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados por ele. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: agora é chegado esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E ele os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais na terra, e vós que habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Vamos repetir aqui? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vamos repetir o versículo 7. Peraí. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos repetir o versículo 11, que diz assim: E eles O venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu vou falar mais um versículo aqui, mas os irmãos não precisam ir para lá. Só para ficar registrado nesta mensagem aqui. Versículo... Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu vou repetir de novo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Será que Aleluia. Glória a Deus. só eu venho falando deste assunto? Por que este assunto, glórias a Deus, incomoda tanto para muitos que eles não querem falar? Glória a Deus. Por que alguns pastores e algumas pastoras... Ó, cantor Sibirino, glórias a Deus, que Deus te abençoe. Por que alguns cantores e algumas cantoras... Glória a Deus. E alguns pastores e algumas pastoras e alguns missionários e alguma missionária falaram para mim que os tempos são hoje.
outros, e os tempos são outros. As pessoas não querem mais ouvir isso. São poucos os que estão falando sobre isso, ou eu sou um profeta solitário para falar sobre essas coisas? O que é que incomoda a tantos que não querem mais tocar nesse assunto? Porque se em 1997, quando eu me converti, vindo para Cristo, se falava muito sobre esse assunto. Glória a Deus. E por que o tempo andou? A história se deu seu andamento e não se toca mais nesse assunto. Estarei relatando isso aqui hoje. Estaremos passeando pela Bíblia aqui hoje no entendimento para entendermos que é do inferno ao lago de fogo. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra coisa. Vamos entender isso aqui. Glória a Deus. Tudo começou Aleluia. no início da criação de todas as coisas. Tudo começou Glória a Deus. lá atrás, aonde nós relatamos aqui que a rebelião, temos que ser realistas, irmão. Para quem chegou agora, é Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12. Que a rebelião não se começa aqui na terra. A rebelião começou lá em cima, lá nos céus. Glória a Deus. O Deus que fez o céu e a terra, irmão, não vai ficar zangado com a gente. Jesus não vai ficar irritado com a gente, irmão. O Espírito Santo não vai nos cobrar se a gente tocar nesse assunto. Sobre o porquê de todas essas coisas sobre a face da terra. Começou primeiro lá em cima. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glórias Aleluia. ao Espírito Santo de Deus. Conforme eu falei aqui, irmão, eu estudei a Bíblia Sagrada do Gênesis até o Apocalipse. 2 vezes estudei a Bíblia toda. Cada livro desse eu fiz esboço e estudos. Eu tenho registros e mais registros lá em casa. Após a Bíblia, me bateu uma curiosidade. Eu fui estudar os 7 livros a mais que está na Bíblia Católica, que se chamam, de acordo com os teólogos, os livros apócrifos. Glórias a Deus. Estudei esses livros também. E depois estudei um pouco das ciências humanas, o lado jurídico, conhecido como lado do direito, e o lado filosófico. Fui unindo todo o conhecimento, a Bíblia Sagrada, a ciência, o jurídico e o filosófico. E fui chegando a um entendimento. Glória a Deus. E procurei espiritualizar todas as coisas, porque neste mundo, irmão, não temos para onde correr. Temos que espiritualizar as coisas. Quem não Aleluia. serve a Deus está servindo a Satanás. Quem não está com os anjos celestiais está com os demônios. Isso é real, é fato e está na Bíblia. Mas tudo começou lá atrás, no início de todas as coisas. No coração de Deus. Fica de olho aqui, produção. Glória a Deixa a Deus. produtividade aqui não, ao vivo deixa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No coração de Deus era só os céus e a terra. E os planetários. Glória a Deus. Deus fez os céus e a terra e os planetários. Assim como o Sol, a Lua, Júpiter, Netuno, Plutão, Urano e os planetários, todos os planetários, o universo, as estrelas, tudo estava perfeito, tudo estava pronto, tudo estava ótimo, tudo estava na paz. O Criador anda pelo seu palácio, o reino dos céus, Jesus junto com ele, o Espírito Santo também. Tudo estava perfeito. Os anjos vinham de mês em mês, de semana em semana, trazer relatórios para o nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Como que estão os planetários? Está ótimo, meu Senhor.
Como que está o universo? Tudo tranquilo, criador. Tudo estava perfeito, tudo estava ótimo. Não se havia pecado, não se havia rebelião. Era uma união. Todos estavam unidos. Quando de repente, aquele que orquestrava, aquele que levava os anjos à adoração, ele pensa. Antes ele era conhecido como Lúcifer, segundo alguns estudos teológicos. Seu nome original era Lúcifer, antes de se transformar em Satanás, sendo catalogado pelo próprio Deus. Ele pensa: posso tomar o reino dos céus. Todos os anjos me ouvem. Eu tenho que os ensinar. Eu tenho que os orquestrar. Só que Deus, irmão, é onisciente, onipresente e onipotente. Ninguém pega Deus de surpresa. Antes de todas as coisas acontecerem, Deus sabe. Só que Deus, sabendo da rebelião do seu reino, Ele permitiu, irmão. Ele não foi lá tirar satisfação. Mas que é? Ô Lúcifer, está acontecendo, rapaz. Você está falando, botando os anjos contra mim? Não, Deus não fez isso. Deus deixou, permitiu. Ele estava lá no seu trono sentado, Jesus a seu lado, Espírito Santo do outro, tudo tranquilo no reino dos céus. Em algum canto da eternidade, ali estava Satanás. Ó, é hoje. Nós vamos tomar o reino dos céus. Vamos matar o Criador, aprisionar o Filho dele, Jesus. Vamos acabar com o Espírito Santo. Nós vamos escravizar os anjos que não concordaram conosco. Nós vamos tomar o reino dos céus. Aí, como a Bíblia diz, uma terça parte dos anjos se deixaram se levar, glórias a Deus, por Satanás. Aí eles: é verdade, Lúcifer, vamos tomar o reino dos céus, num canto da eternidade. E Deus, no seu trono, Ele já sabia de tudo, irmão. Ninguém pega Deus de surpresa. Os anjos não sabiam. Ninguém sabia ele no reino dos céus. Mas Deus estava lá aguardando. Quando de repente chega ele, pede para o anjo que fica tomando conta dos portões celestiais: abra a porta, preciso falar com o Criador. Mas com essa tropa toda, Lúcifer, uma parte não tinha que estar no lugar da eternidade ensaiando a orquestra. Não, hoje nós viemos, todos iremos cantar. E eles entram, quando eles entram por dentro das mansões celestiais, o Criador chama o arcanjo Miguel, que é o que está aqui, os querubim, meu Deus do céu, estou até arrepiado, irmão, que eu estou falando aqui, os serafins, e pede para o exército angelical ficar na frente dele. Fique em minha frente, anjo. Por que, Criador? O que está acontecendo? Fiquem aqui. Preciso de vocês aqui. Quando de repente ele entra com a única intenção: matar o Criador, aprisionar Jesus, acabar com o Espírito Santo e escravizar os anjos já estavam todos esperando ele. O Criador só dá a ordem: não deixe eles passar para vir para o meu trono. Mas Deus sabia, irmão, os anjos são imortais. Não tem como um anjo se destruir. Não tem. Mas Deus permitiu. Deus permitiu. Aí é onde que nós vamos ler e vamos entrar na revelação. Glórias a Deus. Aí o versículo 7 diz: está revelado aqui, irmão. Glória a Deus. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra... Não foi do lado de fora não, irmão. Foi dentro, já estava nos palácios celestiais. E houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus demônios batalharam contra. Aí o versículo 8. Mas não prevaleceram, e nem mais as
Glória a Deus. O Criador se levanta e diz para o general arcanjo Miguel: saia da frente. As angelicais, saiam vocês também. Agora quem vai entrar sou eu. Porque a batalha fica eterna lá em cima, irmão. Anjos não se destroem. Anjos são eternos. Glórias a Deus. Glória a Deus. O Aleluia. Criador se levanta com a força do seu poder, amarra Satanás e os demônios e expulsa todos eles do reino dos céus. Aí vem o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Satanás e Diabo, que enganava todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Glória a Deus, aleluia. Eles foram expulsos lá de cima do reino dos céus. E começaram, glórias a Deus, glórias a Jesus, e começaram a mendigar pela rua, glória a Deus, do universo, morando do lado de fora. Foram expulsos dos céus sem nada. Saíram com a mão atrás e outra na frente. Eles estavam dormindo na rua do universo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Imagine o silêncio lá nos céus. Imagine o silêncio. aleluia, Deus glória a Deus. Satanás e os demônios lá de cima. Eles mendigando pela galáxia, dormindo na rua do universo. O Criador faz uma reunião lá em cima. Isso Aleluia, é bíblico, Jesus. irmãos. Glória Mais a uma Deus. vez eu estou explicando. Livro de Eclesiastes, há um propósito para todas as coisas dos céus. O Criador faz uma reunião lá em cima. Chama todos os anjos de toda a hierarquia. Estou falando por conhecimento que eu tenho, desde o Gênesis até o Apocalipse. Chama Jesus, chama o Espírito Santo, pede para os generais principais, os seres angelicais generais, para ficar próximo dele, os arcanjos, os serafins e os querubins. E dali ele dá aquela reunião. Não é justo. Satanás está mendigando pela galáxia, dormindo na rua do universo. Ele tem que ter um lugar para morar. Aí eu acredito, eu estou ilustrando Jesus, mas Senhor, viu a bagunça que ele fez aqui no reino dos céus? Vai permitir que ele more aqui de novo? Aí Deus, não. Já sei. Vai morar em algum dos planetários. E Deus também não. Os planetas é território meu. Eu não quero Glória a esses Deus. seres lá. Aleluia. E o que é que o Senhor vai fazer? No reino dos céus, ninguém nunca tinha ouvido a palavra inferno. Foi falado pela primeira vez a palavra inferno no reino dos céus. Glória a Deus. Que você vai ver isso. Aleluia. Glórias a Deus. Aí o Criador diz, Mateus capítulo 25, versículo 41. Farei o inferno. Imagine a cara dos anjos, um olhando para a cara do outro. Não vamos falar sobre isso. Nós sabemos que ele fez céus, terra e os planetários. Esse nome é diferente. Farei o inferno, e esses espíritos morarão lá. Aleluia. Aí o que Deus faz? Com a força do seu poder, faz o inferno e diz: sairei agora, irei a um encontro de Satanás e os demônios. Eu acredito que os anjos queriam fazer até a guardição, irmão. Nós vamos para o Senhor, para guardar o Senhor. Não, eu vou sozinho. Vou falar direto com eles. Eles não podem nada contra mim. Aí está lá o Satã do inferno, junto com os demônios, mendigando pela galáxia, dormindo na rua do universo. Mais uma vez eu ilustro, eu acredito que os demônios acordam, ô seu Satã, vamos para onde? Os planetários nós não podemos ficar. No reino dos céus não podemos voltar. Os portões celestiais estão fechados. Não tem como nós voltar. Então vamos morar onde? Aí o Satã pensa, não sei, vamos continuar mendigando pela rua.
Vão continuar mendigando pela galáxia, dormindo na rua do universo. O Criador aparece. Fiz moradia para vocês. Moradia? Nós vamos para onde? Vocês agora vão morar tudo no... Até o diabo tomou um susto, irmão. Porque nem o diabo sabia o que era isso no inferno. Foi feito depois da rebelião dele. Porque no coração de Deus, ele só estava querendo os céus e a terra. Mais nada além disso. Mas por causa da rebelião, Deus foi obrigado a fazer o inferno. Por isso que aqui na Bíblia Sagrada nós temos que ler a Bíblia com espiritualidade e inteligência a entendimento. Sem fanatismo. Glórias a Deus. São 3 moradias, não são mais 2. Na moradia reino celestial, moradia planeta Terra, moradia humana, e inferno, moradia de Satanás e os demônios. Aí que a minha cabeça começa a querer dar um nó, se eu não for espiritual. Quem foi o primeiro ímpio a inaugurar o inferno também? Nos seres angelicais que vieram demônio, foi Satanás e os demônios. E o primeiro ímpio, a Bíblia não relata. Só diz no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ah, mas os ímpios vão morar no inferno. Não. Quando a pessoa desce ao inferno, perdido e sem salvação, a Bíblia relata que ele vai direto para uma cadeia infernal. É como um presídio, esses presídios daqui. Banco 1, banco 2, banco 3, banco 4. É lá embaixo no inferno, é a mesma coisa. Só que a Bíblia diz que é uma tormenta 24 horas. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Os ímpios descem ao inferno para ser aprisionados. Já Satanás e os demônios não estão aprisionados. Eles moram no inferno. Inúmeras são passagens que provam o que eu estou falando. Uma delas é no livro de Jó, que diz, Deus pergunta assim: da onde tu vês, Satanás? Aí diz ele: rodear e passear pela terra. Tu não tem o que fazer no inferno, não? Aqui eu já estou ilustrando. Senhor, não dá, né? Os ímpios são muito escandalosos. Pelo amor de Deus, eu tenho que falar, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. Quando estava só eu e os demônios, era um silêncio, era uma maravilha. Era o inferno, aparecia o céu. Glória a Deus, aleluia. Mas desde quando desceu esses ímpios e aleluia, começou a descer os ímpios para lá, e você mandando para lá, glória a Deus, e os aprisionando em cadeia celestial, e nós atormentando, começou a gritaria. aleluia. Gritos de ranger de dentro. Jesus veio alertar isso aqui, que o inferno não é para mim nem para você, mas é para os desobedientes, para aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Quando a pessoa desce no inferno sem salvação, Glória a Deus. Jesus falou, meu Deus do céu, se nós estudarmos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Glória falou mais do inferno do que do céu. Glória a Deus. Leia a Bíblia que você vai saber disso. E quanto mais Jesus falava, irmão, era demônio manifestando, era demônio aparecendo, era demônio se materializando, era demônio perseguindo. Uma das coisas que mais me chama a atenção é Mateus 4. Satanás se materializa no deserto e se apresenta para Jesus. Jesus, logo você, eu te conheci. Tu sai de lá do céu, aquela bênção, reino de glória. Eu vim de lá também, só que eu não posso. Você sai de lá para vir aqui morrer por esses seres humanos. E agora nesse deserto passando fome? Jesus, pera lá, né? Olha, eu tenho uma sugestão. Olha como é que o diabo é sagaz, irmão. Como eu estudei a Bíblia toda, eu sei. O diabo falou isso, está no livro de Deuteronômio. O diabo começou a trazer versículos para poder fazer Jesus cair em contradição. Jesus, está escrito, faça que essas pedras se transformem em pão. Ali o diabo estava lembrando a Jesus a trajetória dos israelitas no deserto.
quando Moisés usava o seu cajado ou usava o seu poder para as coisas acontecerem. Glórias a Deus. Faça que essas pedras se transformem em pão. Tu está com fome, Jesus? Tu tem poder para isso. Você é o filho dele, filho de Deus, Jesus. Mas Jesus olha para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, a mulher, a criança e o ancião. Mas aleluia. De toda, ele não falou um versículo. Jesus falou, mas de toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Só que o diabo não está para os versículos. Glória a Deus. O diabo vem até ele de novo e diz: Jesus, lança-te daquilo lá embaixo, porque está escrito: Deus dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão a tua mão, para que você nunca tropece em alguma pedra. Aí eu fiquei pensando assim, tá, onde o diabo tirou isso? E comecei a escolher a Bíblia, conhecendo a Bíblia do jeito que conheço, livro de Salmos, Salmo 91. Eis que dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão a tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem o diabo de novo pela terceira vez, irmão. Jesus, eu tenho uma proposta para você. Te dei duas, de acordo com a Bíblia. Você não quis, você me rebateu com a Bíblia também. Agora eu tenho mais uma para você. Essa eu acredito que você não vai me rejeitar, não é possível. Ó, tudo isso eu te darei, foi entregue na minha mão. O diabo é mentiroso, irmão. O diabo é mentiroso pra caramba aí. Tudo isso eu te darei, Jesus, se você prostrar no meu adorar. Só uma vezinha só, Jesus, faz assim, ó. Ô, seu Satã, eu estou te adorando. Ô, seu Satã, só isso, só faz só isso, Jesus. Eu vou te entregar o mundo. Aí Jesus olha para a cara de Satanás. Sai, Satanás, arreda-te daqui. Arreda-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, tu querendo ou não querendo, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ao diabo, ó, se mandou o inferno. Aí a Bíblia diz que chegou os anjos. Olha só, Jesus estava tão debilitado, irmão, tão fraco, que não tinha como nem usar a autoridade e o poder dele para se alimentar. A Bíblia diz que chegou anjo dos céus e serviu Jesus para alimentar ele, irmão, porque a batalha no deserto contra Satanás e contra nada. Aleluia. Aí é onde que eu tenho luz ao entendimento que muitos sairão do inferno para prestar conta a Deus no juízo final. Nós estaremos lá. Eu vou te ver e você vai me ver no juízo final. Eu fiz alguns relatos, mais ou menos. Já estarei terminando. Glórias a Deus. Todos os perdidos que estão no inferno. Só vai dar para falar o nome de alguns. Satanás e os demônios não estão presos. Eles são moradores de lá. A dona Morte e a cavalo amarelo também. Glória a Deus. Só que o interessante, só esse detalhe que eu vou falar para frisar. Tem 4 demônios, 4 anjos demônios, que Deus não permitiu ficar solto. Os aprisionou numa cadeia celestial. Está escrito isso, irmão. Eles estão num lugar próximo ali ao rio Eufrates. E eles estão aprisionados ali. A Bíblia diz que vão ser soltos agora, depois do arrebatamento da igreja. Faraó e seus seguidores estão queimando no inferno. Os 31 reis que Josué matou, o rei Jabim e o capitão Cícera, o rei Abimeleque, Dalila e os filisteus, Eli, Ofni e Finéias. Isso é só o que está na Bíblia. A feiticeira que deu consulta a Saul, Absalão, que se levantou contra seu próprio pai de sangue, as mulheres que corromperam Salomão, as idólatras, a rainha Vaste, uma mulher desobediente a seu esposo, os reis e os príncipes que gostavam de uma birita, gostavam de uma agora, o rei Beltesazar, aquele rei idólatra, Nabucodonosor e as suas idolatrias o conduziu ao inferno. O rei Herodes, esse daí ganhou o troféu
ganhou o troféu máximo, o troféu de gala, pelo melhor filme de terror da época, apesar de não ter filmagem. Que ele estava fazendo o povo idolatrar, um anjo do Senhor apareceu para ele, meteu a espada nele, e a Bíblia diz que ele morreu no mesmo instante, comido de bichos. Aleluia. Imagina ele ganhando um Oscar, chegando lá no inferno. Glória a Deus. Esse aí, o Satã olhou para ele, você tem que ganhar um Oscar, toma aqui, agora vai para a cadeia infernal, você é tormentado. Aleluia, Jesus. Isso tudo está na Bíblia, irmão. Os governadores e os reis corrompidos da época que perseguiram Jesus. Os imperadores. Herodias, sua filha, que arrancaram a cabeça de Elias. Os falsificadores e enganadores da palavra. Os fariseus, os saduceus, Aleluia. os escribas e herodianos, que distorciam as escrituras. As crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres e os anciões, que não seguiam conforme a palavra de Deus. Aleluia! Porque tudo está escrito que Deus vai cobrar do maior ao menor, conforme está no juízo final. Aleluia, E Jesus. muitos outros, vamos parar por aqui, porque tem muito mais gente, não dá para falar tudo, o relatório é muito grande, daqueles que já estão no inferno queimando. Glórias a Deus. Então, quando começa o juízo final, a sentença de Deus, Deus requer que o inferno traga todos de volta. Todos que estão no inferno sairão. Glória a Deus, aleluia. Imagina, irmão, a cena. Glória a Deus. Pessoas que estão lá desde a época de Adão e Eva. Aleluia. Imagine, queimando desde a época de Adão e Eva até o período do juízo final. Porque nós é o reflexo daquilo que nós podemos escolher, céu ou inferno. Glória Nós a Deus. também vamos estar lá. Nós vamos conhecer quem são esses personagens da Bíblia. Porque aqui é a história real. Fato de vidas que viveram em um tempo, glórias a Deus, umas se salvaram e outras não. Imagina eles saindo do inferno. Graças a Deus, muito obrigado, Criador. O Senhor me te manda muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Ai, Deus, ajoelha aí. Aí ele se ajoelha, confessa o nome do meu filho, porque está lá em Filipenses, todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando eles confessam, aleluia. Estamos salvos, Criador, confessei, Jesus é bom, confessei, Jesus é bom. Glória a Deus. Confessou, anjo, relatório celeste. Fulano, ciclano e bertano. Das crianças ao ancião. Esses aqui, os de esquerdinha. Porque a Bíblia diz que vai haver assim, uma divisão. Os esquerda e os direita. Os que estão na direita é os que estão salvos. Os que estão na esquerda é os que estão perdidos. Já está catalogado. Pega todos que estão na esquerda. Anjo. Aí abre. Quando eles olham o lago de fogo. Glória a Deus. Quem foi o primeiro a inaugurar o lago de fogo? Está na Bíblia. Satanás, os demônios, Glória a Deus, aleluia. a morte, a besta, o falso profeta e até o próprio inferno, que a Bíblia Glória a diz Deus. que a morte e o inferno, onde nós lemos, foi lançado no lago de fogo. Aí começa Deus a enviar os ímpios, aqueles que estavam no inferno, que vieram para prestar conta, que foi se aberto o livro e cada um foi julgado segundo o que está escrito. E o Criador começa a enviar todos eles para lá, para dentro do lago de fogo. Agora eu vou encerrar aqui agora. Glórias a Deus. Glória a Deus. Do 9 em diante. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: agora é chegada esta salvação e a força do nosso Rei, do nosso Deus. E o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. O qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegraram, ó céus, e vós que habitais. E ai os que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Toda a história está aqui, irmão, catalogada. Aleluia. Precisamos a cada dia ensinar muito mais o que a Bíblia
Glória a Deus. Precisamos mostrar o que está escrito, falar no reino dos céus e falar também do inferno, falar de Jesus e falar de Satanás, falar de salvação e falar de perdição. Glória a Deus, aleluia. Porque a nossa vida nessa vida vai se extinguir, vai acabar. A Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. Nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Por isso que há inúmeras passagens na Bíblia, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Por isso que há inúmeras passagens na Bíblia. O inferno é real. Há inúmeras passagens na Bíblia, gritos e ranger de dente, escapa-te pela tua alma. São inúmeras as passagens, desde o início da criação até hoje. Agora, quem foi o primeiro ímpio a ser lançado ao inferno? Não sei, mas a Bíblia diz que já tem muito lá. O inferno não é feito para mim nem para você. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Glória Mas a o que Deus. o homem semear vai colher, irmão. Aleluia. E eu vou falando com vocês aqui, a palavra sagrada vai só aqui, ó, na minha mente e no meu coração. Na minha mente e no meu coração. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Por Glória isso, a irmão, Deus. medite, reflita, busca a Deus. Estamos aqui hoje fazendo o fechamento dessa campanha profética. Glórias a Deus. Deus tem falado Aleluia. grandemente comigo concernente à sua palavra. Glórias a Deus. Porque a palavra de Deus, que tem que ser mais importante na minha vida, em tua vida, em nossa vida, temos que se orientar pela Escritura, não deixar se distrair pelas coisas desse mundo. Entendo hoje, eu entendo hoje, porque eu não sou nenhum tapado. A tecnologia é avançada. Hoje a tecnologia é avançada e quem não tem no mínimo um pouquinho de informática vai ser ficado para trás. A tecnologia está avançada, mas não é porque a tecnologia está avançada que eu não vou deixar de pregar a palavra, porque a Bíblia diz que isso iria acontecer. A Bíblia diz que o dinheiro está em circulação. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar e o conhecimento também. Estamos vendo isso acontecer. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Tudo está diante dos nossos olhos. Agora só cabe nós escolher o que nós queremos: salvação ou perdição. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Cantor Severino, rapidinho, vem aqui cantar um hino. Glória a Deus. Tem que estar tudo pronto aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Convidei o cantor Severino para estar aqui. E convidei mais 3 pastores para estar aqui. Glória a Deus. Cadê o cabo? Glórias a Jesus. Se não tiver cabo, tu não canta hoje não, hein? Isso, é bonitinho, comprou o cabo. Glórias a Deus. Isso aí tá novo mesmo, né? Agora aprendeu. Esse é o cabo para poder cantar nas igrejas. Convidei o Severino e mais 3 pastores para vir aqui hoje. Só veio o Severino. Porque aí tem que ser realista, não. Estão te convidando lá na igreja, mas não tem dinheiro não, hein? E agora só vem por dinheiro, irmão. Se não molhar a mão, não vem não. É difícil. Tá assim agora. Teve um que ainda falou pra mim assim, eu só não vou falar o nome dele porque tá ao vivo aqui, ó. Quanto que vai rolar? Aí, então nem vai. Fica em casa. Não fica em casa não, porque igreja não é negócio. Vai falando aí. Salve todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A grande alegria de estar na casa do Senhor, né? Louvado e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Um ponto aí, só. Graça caia sobre nós.
Deus, poderoso tu és Deus, 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 és um nome, Deus, um criador. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus, 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 poderoso tu és Deus, 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 és um nome, Deus, um criador. Coisas vêm de ti, e tua grandeza esteja em mim. Sempre contigo eu quero estar. Me agarro ao teu coração, pra não me perder na multidão. Nas tuas asas vou voar. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus, 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 poderoso tu és Deus, 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 és um grande Deus, um criador. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus, 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 poderoso tu és Deus, 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 és um grande Deus, um criador. Deus de Israel, Deus de Abraão, de Moisés, o Deus de Arão, faz tantos milagres, palavra viva que conduz. Deus da salvação, Deus Pai de Jesus. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus, 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 poderoso tu és Deus, 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 és um grande Deus, um criador. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus, 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 poderoso tu és Deus, 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 és um grande Deus, um criador. Aleluia. Obrigado aí pela oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Dá mais umzinho aí. Glórias a Jesus. Então, irmão, tenho convidado algumas pessoas para vir aqui. Eu não vou dar o nome. Só que as pessoas, irmão, aí não querem vir por amor. Eu convido as pessoas para vir aqui. Se eu vou ser sincero, se eu tivesse sobrando no meu bolso sem envolver a igreja, eu até ajudava, mas eu não tenho. Mas vamos lá, irmão, vamos lá se alegrar, vamos lá cantar. Glórias a Deus. Até ajudaria, mas aí tem que fazer por amor, né? Depois Deus vai abençoando. Eu recebo inúmeros convites para pregar aí fora, irmão. Eu não cobro, eu não tenho essa cara de pau de falar assim, vai me dar quanto para me pregar. Eu não faço isso, irmão, porque eu me converti em 1997 e nesse tempo você tinha que pregar por amor e fazer a obra de Deus por amor. Só que nós estamos num tempo que a pessoa só vem se soltar. Aí não dá, né, irmão? Não dá. Tu cobrou quanto para mim, Severino? Eu? Foi 50, não foi? O diabo com aceito danado. Aí paga tudo. 50 d'água. 50, 50? 50? Não, 100, né? 100, pode ser. Tem que ser barato. Vai pegar o Uber. Ele vem de graça. Pode beber. Ele vai por amor, ele nas obras. Glórias a Deus. Só que tem outros, irmão, pelo amor de Deus, só misericórdia. Eu convidei ele, mais 3 pessoas para estar aqui. Uma das 3 pessoas chegou e falou, vai me dar quanto? Falou, então nem vai, fica em casa. Ninguém tem dinheiro, eles estão cobrando agora? Vamos ouvir o cantor Severino, depois do cantor Severino, vamos ouvir o evangelista Cláudio. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Subir aí, por favor, pode entrar, tá? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tentando ver meus sonhos cancelados.
que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto De um milagre, remova minha pedra, me chama pelo nome. muda minha história, ressuscita o meu nome. Salva minha vida, faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Em qualquer vida, Salva minha vida, fazer com que eu não veja a luz do dia, sorrindo sem lugar, minha alegria, gritando meus planos, sei lá. Glória a Deus. O cantor escreveu o hino, esqueceu o hino com ele. Esqueceu o hino ele pela primeira vez. Falha nossa. Glória a Deus. Tá ao vivo ali esse menino, ó. Deu falha nossa. Uma coisa é aqui não é disso agora, aqui ao vivo com os ouvintes nas redes sociais. É assim Falha mesmo, às nossa. vezes até eu esqueço também o hino, tô cantando, às vezes eu esqueço. Falha nossa. peço desculpa aí, em nome de Jesus. Falha nossa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, que estás em nós, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim
dizendo Glória o nosso a Deus. Deus junto conosco, que é o único que é digno de louvor, Aleluia, Jesus. honra e glória. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que quis ser igual a Deus, parecer a Deus, né? Ele foi precipitado e perdeu toda a sua glória. Glória a Deus. Livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 ao 24. Romanos 8, 18 ao 24. Aleluia. Louvado seja